Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica. E hoje, como já prometido nas minhas redes sociais, a gente vai dar uma pausa na série Conceitos, mas para continuar falando de conceitos a partir do pensamento de um estudioso da dança muito famoso aqui no Brasil, que é o Klaus Viana. Então a gente começa aqui a nossa pequena série de Klaus Viana para falar um pouquinho dos conceitos de corpo e movimento que esse estudioso propõe. Mas antes disso eu já queria te convidar para curtir o vídeo aqui embaixo. Também queria te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Lembrando que curtir o vídeo é muito importante para dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que ele precisa ser então distribuído para mais pessoas. Aproveita o tempo da vinheta para isso e eu retorno já já. Então vamos lá, Klaus Viana, um dos nomes mais famosos aí nas nossas histórias das danças brasileiras, ou história das danças no Brasil. Muitas universidades, cursos de formação indicam seu livro, então é um chute, eu não li isso em lugar nenhum, mas estou aqui arriscando que talvez o livro dele seja um livro de um brasileiro escrito sobre dança que mais seja lido aqui no Brasil. O livro A Dança. Muita gente conhece, muita gente já leu, e se você trabalha com dança e ainda não leu, eu te aconselho procurá-lo, que é um livro acessível e muito interessante. Então, quem foi o Klaus Viana? Klaus Viana, ele nasceu em 1928 em Belo Horizonte e ele morre em 1992 aqui em São Paulo. Quando Klaus era adolescente, ele foi assistir um balé num teatro e ele se encantou muito pelo que ele viu, tanto que ele sentiu o desejo de fazer aulas de balé. Então ele foi fazer aulas de balé com Carlos Leite. Só que quando ele entrou na sala de aula de balé, ele percebeu que a estrutura da aula não era parecida com tudo aquilo que ele tinha visto dentro do teatro. E ele se decepcionou muito com a diferença entre o formato da aula de balé clássico e o encantamento todo que ele construiu vendo aquilo em cena. E isso o inquietou bastante. Outra coisa que ele descobriu durante esse processo de fazer aulas de balé clássico é que ele tinha uma perna um pouquinho menor do que a outra, o que dificultava a execução de muitos movimentos do balé. Então essas inquietações do Klaus faz ele ir estudar dança moderna e também estudar artes visuais e outras linguagens artísticas, conhecer melhor o mundo da arte para entender então quais eram os seus interesses e quais eram as suas possibilidades como artista no meio da dança. O Klaus se casa também com uma mulher chamada Angel Viana, outra grande bailarina famosa, ainda viva, com uma atuação incrível no meio da dança. E eles têm um filho chamado Rainer Viana, e os três se dedicam então à dança. Junto com Angel Viana, o Klaus Viana cria a primeira escola de dança, a Escola Klaus Viana, ainda na casa dele, e logo depois ele faz surgir então a Companhia Klaus Viana. E logo depois ele faz surgir então o Balé Klaus Viana. Klaus Viana ficou muito famoso e muito importante porque ele foi convidado para dar aula durante um tempo na UFBA, na nossa primeira universidade de dança do Brasil. Ele também atuou como professor e coreógrafo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também na Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo. O Klaus Viana se dizia labaniano.
ou seja, ele estudou também os pensamentos de Laban e várias questões dessa dança moderna, e ele dizia então aplicar esses pensamentos na sua aula e na sua prática. Porém, com o desenvolvimento da sua prática de aula, o Klaus foi criando aí características e um estilo próprio. É por isso que muitos pesquisadores, pós-morte do Clausviana, começam então a levantar uma possibilidade de uma técnica clausviana. O Klaus não organizou essa técnica ou esse pensamento de uma maneira metodológica mais escrita. Quem começa a fazer isso é o Rainer Viana. Infelizmente, Rainer Viana morre muito cedo, 3 anos depois do pai, deixando a Angel sozinha. E essa pesquisa do Rainer, então, não continua, mas nós temos hoje no Brasil muitos pesquisadores de Clausviana e muitos cursos que ministram a proposta do Clausviana, seja chamando como técnica, seja entendendo que são aí procedimentos metodológicos, mas mesmo assim o Klaus é de fato um dos mais conhecidos e mais utilizados hoje no meio da dança, principalmente no meio da dança contemporânea. O Clausviana não queria o fim do balé, e essa é uma discussão muito interessante, porque a construção das danças cênicas no Brasil não se dão tanto pela negação, mas se dão aí por uma relação de questionamento e de reinvenção. Então, para o Clausviana, ele não queria ver o fim do balé, o que ele queria era repensar essa estrutura de aula do balé e queria entender então que corpo seria esse para o balé dentro de uma lógica de um corpo brasileiro e o que seria então um balé brasileiro. O Klaus dizia perseguir esse balé brasileiro. E aí ele vai atravessar então essa história das danças cênicas do Brasil, porque a gente pode dizer que o Klaus estava perseguindo um balé brasileiro, que aquilo que ele construía tinha muita cara de dança moderna e das práticas das danças modernas, mas ele tinha uma forma de pensar a dança que é quase contemporânea, que vai além de algumas lógicas Europa e Estados Unidos e que servem muito para o pensamento de dança contemporânea atual. Então o Klaus faz esse atravessamento mesmo nas linhas históricas a partir da sua pesquisa e da sua prática. Quando o Klaus ministrava aulas de balé, uma das grandes revoluções que ele causou foi a proposta de realizar aulas de balé descalço. Então, para ele, o uso da sapatilha não era ideal durante toda a aula do balé. E para uma bailarina saber lidar bem com a sapatilha, ela teria então que desenvolver essa amplitude dos dedos dos pés e entender esse enraizamento dos pés no chão. Então, isso vai causando uma transformação de pensamento no meio da dança clássica. E o Klaus não atua somente com balé, ele também é convidado por uma série de artistas do teatro e começa um trabalho então que hoje é muito comum e fica conhecido aí então como preparação corporal para os atores. Klaus atuava então com muitos artistas do teatro fazendo essa preparação corporal para os seus espetáculos e para as suas apresentações. A gente tem aí com Klaus uma relação muito forte do teatro e da dança e uma tentativa de diálogo então desse fazer e dessa prática teatral e tentar também reentender essa dança teatral aqui no Brasil. E um dos fatores que leva o Klaus a ficar tão famoso então é ele ser um pensador, né, e um educador do meio da dança, que vai pensar a dança pela via do movimento consciente e pela atuação ligada então a essas técnicas somáticas e de consciência corporal. A técnica do Clausviana, que hoje pode ser chamada assim, é muitas vezes considerada aqui no Brasil como uma técnica de educação somática, como uma possibilidade de pensar esse trabalho de consciência corporal, mas já uma técnica aliado ao pensamento de dança, a ideia de movimento e a concepção artística. Então o que a gente vai fazer nos próximos vídeos é estudar um pouquinho os conceitos que o Klaus costuma abordar em aula. Seguindo aí uma lógica proposta pela Jussara Miller, então, nós vamos estudar o que ela chama da parte de procedimentos lúdicos da aula do Clausviana, que é quando ele trabalha a partir de uma série de conceitos e vai desenvolvendo e preparando esse corpo para depois receber uma técnica. Então, dentro de uma
uma aula técnica para o Klaus, o aluno passaria então por uma série de experimentações corporais que preparam esse corpo até chegar num pensamento técnico. E a gente vai entender então cada um desses conceitos nos próximos vídeos. Tá curioso? Fica ligado então que logo mais sai o próximo vídeo da série Clausiana. Hoje a gente termina por aqui. Tchau, tchau, até mais!